Bom dia, igreja. Eu quero, antes de começar a falar aqui essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu quero agradecer aos irmãos pelas felicitações. Muita gente, eu fiquei quase que o dia inteiro respondendo, mas eu procurei responder cada uma, e se alguém eu não respondi, me perdoe e agradeço demais pelo carinho que a igreja teve em me parabenizar pelo aniversário que foi na última quinta-feira. Que Deus abençoe vocês. Como eu me sinto feliz em servir a Deus aqui junto com vocês. Eu amo essa igreja, eu amo Betânia, né? Como todos nós falamos. Que Deus abençoe vocês. Vocês são um presente de Deus na minha vida. Bom, irmãos, nós temos falado muito aqui sobre alguns temas que nós temos falado sobre a igreja, sobre os 60 anos da nossa igreja. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre o tema igreja, ou seja, o tema onde o culto da igreja, ele é, vamos dizer assim, um culto comunitário, um culto onde uns com os outros têm uma função específica, mas uns com os outros se amam e se unem por causa do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Falando então nesse dia de hoje sobre comunhão. Comunhão é algo que não se pode faltar na pessoa que recebe esse Jesus como seu Salvador. Não pode. Se existe alguém que está fora de comunhão com os irmãos, está em pecado. Não porque cometeu ou fez alguma coisa, é pela falta da comunhão. O Espírito Santo que nos habita, ele nos compunge, ele nos manda, ele nos diz para sermos um só. E eu quero ler aqui em Efésios capítulo 4, versículo 4, uma palavra que me chamou muita atenção sobre essa questão da comunhão. Diz o versículo 4 do capítulo 4, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a presença para a qual vocês foram chamados é uma só. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Olha o finalzinho. Primeiro o começo. Há um só corpo e um só Espírito. Depois o finalzinho, que é sobre todos. O Pai de todos é sobre todos. Por meio de todos e em todos. Há um só corpo e um só Espírito. Paulo poderia ter dito: há um só corpo porque há um só Espírito. Já que esse é o único Espírito que cria e mobiliza o único corpo, que é o corpo de Cristo. Não existe outro Espírito que mobiliza o corpo de Cristo na terra, a não ser o Espírito Santo. Nós somos seres espirituais. E nós temos um Espírito. Às vezes o nosso Espírito não se comunica com Deus. Faz coisas erradas, fala coisas erradas. Mas quando o Espírito Santo resolve morar em você, resolve habitar em você, como diz lá em 1 Coríntios, nós somos a habitação do Espírito. Tudo que você faz, tudo que você produz no corpo, é em conotação com esse Espírito. É em contato com esse Espírito. Ah, Romão, mas tem hora que eu saio de mim. Então,
É exatamente isso. Tem hora que você perde a razão, porque não está em conexão com o Espírito. Portanto, irmãos, quando nós estivermos em qualquer situação, trabalhando nesse evangelho, fazendo com que sejamos comunidade um com o outro, temos que estar nesse espírito. Não existe crente que vive sozinho. Isso é uma tremenda mentira e é um pecado. Você que se entregou para Jesus, que faz parte do corpo de Jesus, viver isolado não existe. O que existe é a operação do Espírito Santo de Deus, fazendo com que você veja as diferenças que o outro tem. E mesmo com essas diferenças, você o ama, você o abraça, você comunga com ele, você dança com ele, você celebra com ele, você chora com ele, você se entristece junto com ele, você sofre com ele, porque é um só Espírito, é um só corpo. Somos uma comunidade plural, irmãos. A igreja de Cristo é essencialmente uma comunidade do Espírito, porque de fato o que nos une é a nossa participação comum nesse Espírito. Se Ele habita em você e habita em mim, a sua presença em nós nos faz ser um só. E por isso nós não podemos andar diferentes. Nós não podemos andar isolados. Nós não podemos fazer aquilo que dá na nossa telha. Nós temos que olhar o que a comunidade tem, o que a comunidade é para nós. São os nossos irmãos. São aqueles que convivem conosco. Por isso nós temos que ser respeitados por eles e respeitá-los também. Não podemos ser diferentes. Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, o Espírito, Ele trabalha em você como uma ponte. Você é ponte do Espírito Santo. Você é o meio pelo qual Deus se comunica, para falar com o teu vizinho, para falar com a tua vizinha, para falar com quem está do teu lado, para falar com o outro que está do teu lado, para falar com você, uns com os outros, olhando uns para os outros, vendo uns com os outros, vivendo uns com os outros. Não podemos ser diferentes. Romão, mas eu não penso igual ao outro irmão. Perfeito. Somos uma unidade plural. Quando somos salvos por Jesus, não podemos e não devemos viver sozinhos. Deus nos chamou para uma comunidade. E só há uma forma de nos identificar com essas pessoas. É amando uns aos outros. Mesmo que você não concorde com ele. Por quê? Porque Jesus disse lá em São João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento eu vos dou. É um novo. Uai, Romão, então o outro mandamento deixou... Não deixou de existir. Mas Jesus deu um novo. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Um novo mandamento. Não quer dizer que o amar ao próximo como a ti mesmo está... Não está encerrado, não. A única coisa que Jesus faz é mudar a régua. Antes, eu amava o próximo como a mim mesmo. Que não está errado. Você, quando ama o próximo, você se vê, você tem que amar o próximo tanto quanto você se ama. Mas, como Jesus olhou para nós,
uma comunidade agora que não é só um, mas é nós, é muitos. Ele disse, a régua mudou. Agora, amem-se uns aos outros, como eu os amei. A régua agora é Jesus. A régua agora não sou eu, é Ele, que nos amou como um todo. Não o amou como você separadamente. Claro, Deus também é pessoal, Deus também fala com você no pessoal, mas Ele ama a todos. Não adianta você achar que o irmão lá do fundo merece menos do que o que está falando nesse altar. Eu sou talvez o que menos merece nesse lugar. Mas simplesmente Deus não deixa de amar você, nem deixa de me amar. Ele ama todos nós da mesma forma. Esse é o Jesus que nós seguimos, e é essa métrica que essa igreja segue, é esse parâmetro que essa igreja se baseia, é essa régua que nós nos medimos. Ame-se uns aos outros. Aleluia. Nem mesmo as divisões externas separam a nossa igreja, já que o Espírito é o único que habita nela. As nossas denominações que estão por aí, que são criação do homem, também nos separam externa e visivelmente, mas por dentro e invisivelmente, a maré do Espírito continua, aleluia, no mundo atuando de uma forma muito grande, nos amando uns aos outros. Pode ser igreja X, igreja Y, igreja Z, mas o Espírito Santo continua trabalhando nessas igrejas e na nossa igreja também, para que nós nos amamos uns aos outros. A nossa igreja é uma igreja plural, é uma igreja que não tem tampa. Nós temos ministérios, nós temos conjuntos que às vezes nós nos afinamos, nos identificamos. Ah, eu gosto mais de criança, kids. Ah, eu gosto mais de música, Betânia Louvor. Ah, eu gosto mais de trabalhar fazendo comida, lá na cozinha, missões, moradores de rua, recomeçar. Eu sou mais trabalhando com drogadices, tenho recomeçar. Eu sou mais trabalhando com pessoas PCDs, tenho inclusão. Eu sou mais trabalhando com os homens, tenho o ministério de homens. Sou mais trabalhando com as mulheres, tenho o ministério das mulheres. Todos nós somos ministérios que trabalhamos separadamente, mas somos uma igreja só. Aleluia, aplauda o Senhor. Nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo não pode trabalhar separado. É um corpo que tem que visualizar todos, um por um. Louvo a Deus por alguns ministérios, não vou falar aqui para não causar o ciúme. Ministérios que trabalham em conjunto, fazem uma força. Você pode pedir o que quiser que ele vai lá, não, pode deixar comigo, Romão. Nós vamos ajudar as irmãs, nós vamos ajudar o pessoal lá, nós vamos ajudar o pessoal cá. E eles fazem. Por quê? Eles têm lá as suas pautas. O Ministério de Homens tem as suas pautas. Às vezes o bicho pega lá na palavra. Entendeu? Às vezes lá entre eles, lá, entendeu? Mas eles não deixam de olhar para a igreja. Eles não deixam de olhar para onde eles pertencem como corpo. Ou seja, eles têm uma afinidade, mas essa afinidade não tem tampa. Um dia Deus, eu estava conversando com a Muri sobre isso. Comunhão é como a gente tiver, é quando a gente tem afinidades. A gente tem afinidade sobre algumas coisas, nos unimos dentro dessas afinidades. Mas às vezes nós temos que tomar cuidado quando nós não estamos cheios do Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus, que trabalha em nós,
que inclusive nos deu os dons para que nós tivéssemos as afinidades, esse Espírito que trabalha em nós, ele diz: olha, tudo bem, você canta bem, você toca bem, mas olha lá para o recomeçar. Quantas vezes você foi lá no café das quartas-feiras? Tudo bem, você tem pautas com as mulheres, tá certo. Mas já falou com o seu marido para ir lá no Ministério de Homens? Já foi ver lá com o pessoal que está organizando o retiro, como é que vai ser feito para ir lá, você fazer tudo para que o seu esposo, o seu filho, ou seu namorado, sei lá, vá também? Será que não tem uma pauta lá no Ministério de Homens que também interessa as mulheres? Irmãos, isso é uma igreja. A tampa não pode existir, nós não podemos ter o clube do Bolinha, nem o da Luluzinha. Nós temos que ter uma igreja só. Nós temos que falar a palavra de Deus, que a palavra de Deus é universal, ela é única para todos nós. O Espírito que é único nos une para sermos um só em Jesus. Quando o Pentecostes desceu, estamos falando da quarta-feira, hein? Você que está perdendo quarta-feira, está perdendo demais um grande estudo da palavra de Deus. Quando o Pentecostes desceu, ele não veio para criar uma igreja, a igreja já existia, mas ele veio para tornar aquele povo de Deus que já existia em um corpo só, o corpo de Cristo. É isso que o Espírito Santo veio, ele veio unir. E é isso que o Espírito Santo faz nessa igreja, ele une. A unidade no Espírito, ela depende de algumas, que está nesse capítulo 4 também, e agora eu quero ler com vocês. Foi apenas uma introdução, e se Deus quiser nós vamos à palavra agora. Estou olhando o tempo. Unidade do Espírito. Depois de tudo que eu falei para vocês, Paulo ainda deixa algumas receitas para nós, algumas graças, movimentos, alguns elementos de graça que nós temos que ter em nossas vidas para que essa unidade no Espírito se solidifique. E nós vamos destrinchar isso aqui. Por isso nós vamos ler, painel, por favor, Efésios 4, de 1 a 3. Vamos lá. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da provocação que receberam. Opa! Da provocação? Vocação. É só para ver se vocês estavam me acompanhando. Sejam completamente humildes. Gente, eu leio errado demais. O pessoal pensa que é o óculos, mas não é não. É porque quando eu estou lendo, eu já pulo lá para a segunda palavra. Aí eu como uma palavra, ou eu leio de forma errada, tal. Mas vamos lá, vamos tentar voltar aqui. Primeiro versículo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está aqui. A receita em viver unido em comunidade é essa. Paulo dá lá no capítulo 4 de Efésios. A primeira graça que é indispensável para a união da igreja é a humildade. Versículo 2: sejam completamente humildes. Não é sejam mais ou menos humildes, completamente humildes, humildes em tudo. O que é ser humilde? O que é ser uma pessoa que tenha
vamos dizer assim, dizendo que é humilde de coração, humilde de comunhão. Não é aquela pessoa que se veste de coitadinho, não, que fica ali, fica amuado. Eu quero que... Não é as pessoas que procuram gerar penas de si. Não é isso. Humildade aqui não está falando sobre isso. Humildade aqui está falando sobre reconhecer o seu lugar. Reconhecer quem você é. Humildade aqui está dizendo o seguinte: quando não lhes for dado a palavra, fica calado. Humildade aqui está dizendo o seguinte: quando não for chamado para um lugar, não vá. Humildade aqui está dizendo o seguinte: se você estiver num lugar, faça a obra de Deus, mas não precise fazer com motivações pessoais, faça com a motivação do Espírito, faça com a motivação de uma só carne, porque nós somos como se fosse um casamento, uma só carne um com o outro, nós somos um só, e o que vale mais em nós, não é o que eu faço para a minha motivação, mas é o que eu faço para Jesus Cristo, para a obra do Senhor. Eu fui uma vez numa viagem missionária. Nessa viagem tinha uma jovem, que foi também fazer a viagem. Enquanto os irmãos estavam lá fazendo alguma coisa, tinha um irmão lá que ele era um motor, meu irmão. Ele pegava assim as coisas, parecia que ele queria levar o mundo inteiro. Falei, irmão, deixa um pouquinho para a gente. Porque ele estava ali empolgado para fazer. Mas tinha uma irmã, essa jovenzinha, que ficava ali só. E aí, quando eu vi, de repente, aquele irmão com uma montanha de coisa na cabeça, e a irmã, pá! Eu pensei, vai sair na foto. O irmão carregando o mundo inteiro e ela tirando foto. Qual é a motivação que você faz as coisas de Deus? Aqui, eu tenho certeza, tem gente que faz com a motivação real do Espírito, porque vive o que faz. Vive aquilo que prega. Agora, viver aquilo que prega tem que viver em comunhão. Não adianta eu ter todo o esforço para alguma coisa e não ter o Espírito comandando o meu coração. Porque quando eu estou fora de comunhão, eu estou sem o comando do Espírito. Nós acabamos de ouvir, de falar sobre isso. A humildade é quando eu coloco Cristo em primeiro lugar. Os outros em segundo lugar. E eu em último. Isso é humildade. Romão, isso é muito radical, mas é assim que a gente tem que ser. Coloque o teu irmão. A palavra de Deus diz assim: considere o teu irmão superior a si mesmo. Está lá em Romanos. Considere o teu irmão superior a ti mesmo. O próprio Cristo disse: amem-se uns aos outros. O amor é isso. O amor é você considerar o outro dessa forma. É servir ao outro. Jesus, quando veio, nós temos um hino lá de Filipenses, nós às vezes cantamos aqui. Ele se esvaziou do seu poder. Não é que ele deixou de ser divino, ele não deixou o poder. Ele se esvaziou, quer dizer, colocou aqui do lado e falou assim: eu não preciso usar isso aqui, né, para o lugar que eu vou. Entendam bem, ele continuou sendo Deus, mas ele foi 100% homem. E quando ele foi 100% homem, ele diz: eu vim para servir. Amém? Se o próprio Cristo diz que veio para servir, quem somos nós para dizer que temos que ser servidos? Estão me entendendo aí o que eu estou falando? Humildade é você reconhecer o seu lugar. Humildade é você tomar o outro como superior a você mesmo. É amar o outro como Jesus o amou e como você ama da mesma forma. Significa conhecer a si mesmo e aceitar a ser o que é para a glória de Deus.
Deus não condena as pessoas por aceitar a si mesmo, aos dons que Ele tem, mas deseja que ninguém se considere superior nem inferior ao que de fato é. Deus te deu um dom, irmão. Aproveite esse dom que você tem e trabalhe na sua igreja. Nós temos aqui o Kids, que está precisando de voluntários. Temos o pessoal das comunicações, que está precisando de voluntários. Temos o pessoal do Recomeçar, que está precisando de voluntários. Temos o pessoal dos homens, está cheio de voluntários. Temos, mas está precisando também. Amém. Sabe por quê? O ministério de homens, ele não precisa de voluntários, ele precisa dos homens para serem tratados por Deus. É assim o nosso lema. Nós estamos lá para ajudarmos uns aos outros a ser tratados por Deus. E, inclusive, servir a outros ministérios. Temos inclusão. Precisa de voluntários. Mas inclusão tem uma coisa específica. Tem que gostar. Por quê, irmãos? Porque não é fácil. Porque não é fácil. Mesmo assim, nós temos um exército de gente que trabalha incessantemente para abençoar não só os PCDs, mas principalmente as famílias dessas pessoas. Eu quero que vocês aplaudam esse ministério. São pessoas que enxergam as lágrimas uns dos outros. Isso me comove muito e me enche de orgulho. E tem gente que trabalha assim e não reclama. Às vezes vem falar comigo algumas coisas e eu não posso atender, mas não reclama. Fazem, continua fazendo. Isso é igreja. Ontem eles estavam lá, louvando a Deus com as suas vidas e com o seu trabalho. Ontem tínhamos uma comunidade trabalhando. Ah, Romão, para quê? Para festejar comida, festa junina? Não. Para festejar a comunhão, o amor um com os outros. É isso. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Humildade. Segunda. Estou olhando o horário. Segunda, mansidão. Versículo 2 diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis. Dóceis. Mansos. Mansidão não é uma fraqueza não, gente. Mansidão é o contrário, é poder sob controle. Estão me entendendo? Você é um vulcão. Mas está controlado. Entendeu? É isso. Mansidão é poder sob controle. E o domínio próprio, que também é um do fruto do Espírito. Mansidão é, domínio próprio também é. Olha o Espírito. Estamos o tempo todo falando do Espírito. Domínio próprio faz parte disso. Controlar o vulcão que existe em você. Amém? Canaliza as tuas energias para a obra do Senhor. Seja manso. Moisés era um cara, segundo a palavra de Deus, lá em Números, diz a palavra de Deus, Números 12, que ele era um homem manso. Mas olha o poder que Moisés tinha. Olha a responsabilidade que Moisés tinha. É poder sob controle. Jesus Cristo era manso.
A palavra de Deus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Tá certo? Jesus era manso. Mesmo assim, na hora que ele teve que ser ativo, ele foi. Ele foi lá e expulsou aqueles vendilhões e mercadores que estavam fazendo da obra do Senhor um comércio. É isso mesmo. Naquela época já existia isso, tá? Isso não é novidade, não. Mas o Senhor conhece os corações das pessoas. E o Senhor sabe as motivações, da qual, inclusive, essa igreja tem, inclusive, em lidar com as riquezas que são geradas aqui. Quero agora falar um pouquinho disso. Muita gente fica, às vezes, falando por aí um monte de besteira, um monte de bobagem, sobre o que é feito e o que não é feito com o dinheiro que dá os dízimos e ofertas. Irmãos, eu quero dizer a vocês que nós somos guiados pelo mesmo Espírito. E o Espírito Santo que compunge a minha vida e a vida da diretoria da igreja é um Espírito Santo que tem colocado uma responsabilidade sobre vocês, sobre nós e sobre vocês. Sobre nós em cuidar daquilo que os dízimos e ofertas são ofertados. E sobre vocês de cuidar da igreja. Porque vocês não estão isentos. A igreja faz parte de um corpo. Não é só a diretoria que toma conta do dinheiro, que toma conta dos tesouros, que toma conta das ofertas. Não! A diretoria tem a função de tentar guiar esses recursos para o melhor possível gerenciar a nossa igreja. Mas a função principal de manter a igreja é dos membros. Coisa linda que o Espírito preparou para nós, né? O Espírito está dizendo o seguinte: eu poderia muito bem pegar um ricaço aí e sustentar a igreja, mas não é isso que eu quero, não. Eu quero que Betânia, uma por uma, cada pessoa, cada membro de Betânia, sinta a responsabilidade de cuidar dessa igreja. Amém? É por isso que nós somos um corpo. É por isso que nós somos unidos pelo Espírito. Porque é o Espírito que fala lá com vocês para dizimar, para ofertar, para dizer que essa igreja é séria, que essa igreja trata aquilo que é dado como tesouro com muita seriedade, com muita responsabilidade. Também é uma igreja que tem a responsabilidade no seu coração de ofertar, de dizer: eu também amo essa igreja e eu vou cooperar para que a obra de Deus vá para frente, aleluia. E é assim que nós caminhamos, uns com os outros. É uns com os outros. Não caminhamos diferente disso. Vocês estão me entendendo? Eu estava falando de mansidão, né? Vocês podem pensar: mas você falou muito brabo agora, você gritou. A minha linda tem me corrigido o tempo todo: fala mais manso. E ela tem razão. Poder sob controle. Então, às vezes, eu tenho que me frear para não gritar. E também refrear até as nossas emoções. Quem de nós aqui não se emociona? Eu estou dizendo aqui que vocês que eu choro até com propaganda de Coca-Cola. Eu me emociono à toa. Vai aparecer uma propaganda da Liacom e eu vou chorar aqui na frente de vocês. Mas, gente, esse é o meu jeito. Tem irmão que não chora nunca. Mas sabe lá como é que está o coração dele? Você que é irmão dele, você que é irmão dela, olha para ele, olha para ela. Seja irmão com essa pessoa. Tem pessoas que mostram o coração fácil. O meu coração é lido por todo mundo de uma maneira muito fácil. Mas tem gente que não quer saber de olhar para o coração do outro. Não quer saber de ouvir a vida do outro. Quantas vezes você já foi ouvido do outro irmão que está do lado aí? Quantas vezes? Quantas? Isso aí. Terceira, longanimidade. Sejam humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Quando você é dócil, você é longânimo.
não é só manso, você também tem, vamos dizer assim, um sentimento de tolerância, um sentimento de amor, de carinho, de uma forma tolerante, de uma forma aonde você pode abraçar e olhar para o outro e dizer: calma, meu irmão, vamos conversar amanhã, porque hoje você está muito perturbado. Longânimo é um ânimo longo. Um ânimo longo. Uma pessoa que suporta. Eu vi uma certa vez um motorista de um ônibus que ficou... Ou melhor, o motorista do carro ficou no motorista do ônibus. Assim, de cima para baixo. Aí o motorista do ônibus, ouvindo, depois disse: me perdoa, eu estou dormindo, eu estou acordado desde as 4 horas da manhã. Me perdoa. Aquele motorista do ônibus quebrou aquele cara que ficava aqui, ó, esbravejando. Mas ele poderia muito bem dizer assim: ó, você não me conhece, vai embora, não sei o que, podia retrucar. Mas ele esperou, depois, mansamente ele disse: me perdoa. Aquele motorista do ônibus quebrou aquele moço. E aquele moço, até hoje, conta esse testemunho, que foi comigo. Foi eu. Eu era o... É isso aí. E aquele motorista do ônibus me ensinou o que é ser manso, o que é ser longânimo. Amém? É isso que nós temos que ser uns com os outros. Amém? Romão e suas histórias. Paciência. 4. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes. Pacientes. A paciência ou a capacidade de suportar é uma graça que não pode ser experimentada sem amor, que é outra graça que está presente aí na paciência. Quando você é paciente, você demonstra amor. Quando você é paciente, você demonstra carinho. Quando você é paciente, você demonstra vontade de ouvir. Quando você é paciente, você demonstra vontade de abraçar. Quando você é paciente, você demonstra a vontade de ser igreja, como igreja tem que ser. Amém? Paciente. A 5ª graça, amor, que está justamente na paciência. Por quê? Sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. O amor é paciente e é benigno. Está lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Características do amor. O amor é paciente. Você, meu irmão, em todas as relações da sua vida, você tem que ter isso. Paciência. Aqui na igreja também. Pensa, você pensar em uma pessoa que fica falando o tempo todo. Pensa você pensar numa pessoa assim. Já ficou com raiva, né? Pois é, agora pensa quando a pessoa realmente te encontra aí na igreja falando. Ué, o que tem? Aqui é o lugar para falar. Aqui é o lugar para conversar. Não, Romão, mas eu não gosto de muita conversa não. Ô, meu irmão, seja ouvido pelo menos um pouquinho. Ouça essa pessoa. Fale com ela. Dê ouvidos. Dê instrução. Você ali poderá estar salvando uma vida. Você ali poderá estar salvando uma pessoa de um problema tão sério que ela ia sair da igreja e ia se matar. Mas você ouviu e deu um conselho. Você foi usado por Deus. É por todos, por meio de todos e em todos. É assim o Espírito. E o Espírito te guia para isso.
ouça uns aos outros, ame uns aos outros, tenha paciência, tenha amor. É fruto do Espírito, viu? Pois a unidade do Espírito é resultado de andar no Espírito. A gente precisa andar no Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 3, que nós estamos agora. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito. Agora vamos à última. Pelo vínculo da paz. É a paz. Conserve o Espírito dentro de você. Não queira a guerra. Para com esse negócio de guerrear. Para com esse negócio de provocar guerra por aí, para lá e para cá. Para com esse negócio de querer manipular as pessoas. Para com esse negócio de querer que as pessoas concordem com você. Deixa Deus concordar com você. Através do Espírito Santo dele que habita em você. E você não pode ficar falando uns dos outros assim, provocando guerras, provocando morte. A gente não mata as pessoas só fisicamente, a gente mata as pessoas no coração do outro. Preste bem atenção na responsabilidade das suas palavras. Daquilo que você fala, daquilo que você transmite, daquilo que você entrega. Veja se está saindo isso que entrega de dentro do seu coração para o outro. De dentro daquilo que o Espírito Santo realmente, que habita em você, colocou. Se não for palavras que vão edificar, não fale. Porque você tem que fazer jus ao Espírito que habita em você. Lá no começo dessa palavra, lá no começo, diz o seguinte: como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Maneira digna da vocação, ou seja, represente a Jesus como Jesus é. E não fique por aí conversando coisinhas à toa. Você pensa que sabe tudo, mas não sabe. Porque o Espírito Santo conhece melhor os corações de todos nós. O Espírito Santo é aquele que vai lá no coração, conhece você melhor do que você mesmo. O Espírito Santo é aquele que te transforma, é aquele que te traz para dentro da realidade. E faz com que você pise na realidade que Betânia vive hoje. E Betânia é uma igreja que continua andando, porque anda no Espírito. Amém? Por isso, meu irmão, não deixe de andar com essa igreja. Não deixe de fazer o que essa igreja está fazendo, que é caminhar no Espírito, que é caminhar em unidade, que é caminhar em comunhão, que é ser uns com os outros, que é amar uns com os outros. Eu não posso deixar esse amor escapar do meu coração. Quando a minha linda fez aquela poesia, Eu Amo Betânia, eu disse assim, cara, isso aqui é tudo. Porque nós temos que nos amar uns aos outros. E ela falou lá no final da sua poesia, dizendo, nós somos Betânia, somos apenas diferentes, mas somos uma igreja que ama. Eu amo Betânia. Que Deus possa te abençoar. Que as diferenças que pautam o teu coração possam se unir naquilo que nós convergimos em nossos pensamentos. Comunhão em Deus é quando você converge aquilo que você tem de comum. E o que nós temos de comum, nós sendo tão diferentes um do outro? O que é comum em nós, quando nós temos tantos pensamentos diferentes? O que é comum em você e em mim? É esse Espírito Santo de Deus. É Ele que é comum. É nesse Espírito que nós temos que ser um. É em Jesus Cristo que nós temos que ser um. Porque nós somos um corpo só. Somos o corpo de Cristo. Não podemos ser diferentes. Por isso, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam diligentes. Para finalizar agora a minha fala.
que é ser diligentes? É se esforçar. É se esforçar. Tem gente que está entregando os pontos logo, logo. Eu faço um pouquinho, já era. Não, tentei, não consegui, tchau. Eu vou embora. A vida é que anda. Como diz um ditado por aí, a fila anda. Irmão, não é bem assim não. Seja longânimo, seja paciente, seja amoroso, seja humilde, seja manso. Procure a paz em vez da guerra. Procure o diálogo em vez da confusão. E se esforce para manter esse vínculo da paz. Se esforce. Se esforce. Porque talvez você não consiga, mas Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo você mais do que eu, mais do que qualquer um aqui. E Deus sabe o quanto você tem se esforçado para manter-se digno da vocação que Ele chamou você, como diz a palavra. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Se esforce. Se esforce, irmão.